Hoje vamos dar uma olhadinha num assunto bem legal, bem tranquilinho, né? Vamos ver da forma mais tranquilinha possível aí, para vocês ficarem seguros, que é a nomenclatura das nossas funções inorgânicas, começando pela nomenclatura de ácidos aí, né? Como que funciona essa nomenclatura de ácidos? Primeiro que nós vamos ver é para os hidrácidos. O que são hidrácidos? São ácidos sem o oxigênio na sua formulinha, beleza? Então, quando os hidrácidos, né, que são átomos, são ácidos sem oxigênios na fórmula, como que a gente dá o nome para eles aí? Então, ácidos, lembrando aí, são aqueles caras que têm um hidrogênio à esquerda da fórmula. Você começa lá, H, e coloca o restante. Isso é um ácido, beleza? Você pode ver, todos eles têm um hidrogênio na formulinha. Coloca o H, depois você escreve o restante da fórmula. Então, para dar o nome desses caras, você faz ácido, mais o nome do elemento, né, que está ligado com o hidrogênio, mais a terminação hídrico. Fácil demais, né? Por exemplo, HCl, né? Cl é o cloro, beleza. Então você vai escrever ácido, cloro, que é o nome do cloro, terminação hídrico. Ácido clorídrico. Você omite o O do cloro, né? Você vai ficar cloro hídrico. Não, tira, vai ficar bonitinho. Ácido clorídrico, beleza? HF. O que é o F? O F é o flúor, beleza? O F é o flúor, então você vai dar o nome ácido fluorídrico, terminação hídrico aqui, não é isso? Beleza. H2S, coça a mão, né? Quando você vê o S, você fala enxofre. Aí você olha assim, nome do elemento, enxofre, é enxofídrico, não é? Porque o S, eles utilizam o nome dele em latim. No latim, ele se chama sulfur. Por isso, você vai ter o ácido sulfídrico. Emite o UR do sulfur, né? E aí você coloca o hídrico tudo juntinho ali. Então você vai ter o ácido sulfídrico. Se você tivesse, por exemplo, HI, o I é o iodo. Você vai ter ácido iodídrico. Se você tivesse o HBr, quem que é o BR? É o bromo. Então você teria ácido bromo, que é o nome do elemento, hídrico, ácido bromídrico, certo? Tudo juntinho. Essa é a nomenclatura para os hidrácidos. Vamos dar uma olhadinha na nomenclatura para os oxiácidos agora, que tem umas regrinhas a mais aí. Bora lá. Olha só, turma, então, chegamos na nomenclatura dos oxiácidos. Como que funciona essa nomenclatura dos oxiácidos? O que é um oxiácido? Oxiácido é um ácido que tem oxigênio na sua fórmula. Então, lembrando, ácidos. Você começa lá, hidrogênio, beleza? Aí você vai ter um átomozinho central, um elemento central ali, e do outro lado você tem um oxigênio, beleza? Isso é um oxiácido. X é o número de hidrogênios, Y é o número de oxigênios daquela forma. Esse cara aqui, a gente vai precisar memorizar, caso você não conheça ainda a questão de NOx. Se você já conhecer a questão de NOx, fica um pouco mais fácil. Se não, a gente memoriza também os oxiácidos padrões, sem problema nenhum, porque nós vamos montar uma frasezinha para eles e isso vai facilitar bastante para você. Então, esse cara aqui que está com um asterisco, são os oxiácidos padrões, né? São aqueles que são mais cobrados, são aqueles que aparecem mais no vestibular aí pra gente, beleza? Os mais comunzinhos. Então, o asterisco é o nosso oxiácido padrão. Como que você dá o nomezinho dele? Você vai falar ácido, mais o nome do elemento central, mais a terminação ico, beleza? E aí, para esse oxiácido padrão, se você manjar de NOx, quando você calcular o NOx desse elemento central, você vai ver que ele vai ter NOx mais 5 ou mais 6. Viu NOx mais 5 ou mais 6? Sabe então que é só ácido mais o nome do elemento e a terminação ico. Beleza. Caso você veja uma fórmula de um ácido semelhante ao oxiácido padrão, né? Que é esse cara aqui que tem essas características. Você viu uma formulinha semelhante a esse cara aqui. Porém, a diferença é que ele tem um oxigênio a mais. Então a gente entra na seguinte situação, ó. O padrão ganhou um oxigênio, beleza? O que vai acontecer com o NOx do elemento central? Você vai ter o NOx mais 7. Então, você olhou lá, sabe NOx? Olhou o ácidozinho, calculou o NOx do elemento central, deu mais 7, você entra nessa regrinha. Que vai ser o quê? Ácido per nome do elemento, que contém o NOx mais 7, mais a terminação ico. Beleza? Então, se você não viu NOx ainda, você pensa o seguinte, esse cara é semelhante com um oxiácido padrão que eu conheço. A diferença dele é que ele tem um oxigênio a mais do que esse oxiácido padrão que eu memorizei. Então, você vai colocar o per
na frente e o ico ao final. Então fica ácido per, nome do elemento, mais a terminação ico, beleza? Caso você veja um ácido semelhante ao oxiácido padrão que você memorizou, porém a diferença entre eles é que esse ácido que você viu aí tem um oxigênio a menos do que o oxiácido padrão, beleza? Então, caso você visualize isso, então ó, você tem o oxiácido padrão, memorizei. Puxa, viu uma fórmula que tem um oxigênio a menos. O que vai acontecer? Em vez de você dar a terminação ico, você vai dar a terminação oso para esse cara. E caso você já tenha conhecimento, você já estudou o NOx, quando você calcular o NOx do elemento central, esse cara vai ser ou mais 3 ou mais 4. Existem duas exceções que nós vamos conhecer, beleza? Mas fiquem tranquilos que na maior parte dos casos é assim. Então, sem NOx, calculei o NOx do elemento central, deu ou mais 3 ou mais 4. Terminação oso, beleza? Não sei NOx, o que você pensa? Esse oxiácido é semelhante a um oxiácido padrão que eu memorizei. Porém, a diferença é que ele tem um oxigênio a menos. Então, a terminação ico vai para a terminação oso. Então, você vai ter o ácido, nome do elementozinho, terminação oso. Beleza. Caso você viu uma outra forma, e aquela outra forma é semelhante ao oxiácido padrão que você memorizou. Aí você olha, a diferença desse cara é que ele tem 2 oxigênios a menos do que o oxiácido padrão. Ou seja, oxiácido padrão. Perdeu um oxigênio, vai a terminação oso, né? Sai de ico, vai para oso. Se ele perde mais um oxigênio, ou seja, a diferença daqui para cá são 2 oxigênios, além da terminação oso, você coloca o prefixo hipo na frente. E aí, se você já estudou o NOx, quando você calcular o NOx desse elemento central, você vai encontrar os valores entre mais 1 e mais 2. Ou vai ser mais 1 ou mais 2, né? O elemento centralzinho. Se você já manja de NOx, você já sabe, mais 1 e mais 2 é hipooso. Se você não sabe ainda, se você não estudou a fórmula do NOx, né, como que calcula, você pensa, esse oxiácido é semelhante a um oxiácido padrão que eu memorizei, mas a diferença é que ele tem 2 oxigênios a menos. 2 oxigênios a menos, você coloca o prefixo hipo e a terminação oso. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Esses todos aqui são oxiácidos padrões, que a gente precisa dar uma memorizadinha neles aí. Vamos dar uma memorizadinha neles. São esses aqui, ó. HNO3, H2CO3, H3BO3, etc. Até aqui embaixo. Esses daqui são os caras que mais aparecem aí, são os mais possíveis de ter aí numa prova de vocês para você dar nomenclatura, ou às vezes ele dá nomenclatura e pede para você a fórmula desse cara, tá? Como que nós vamos determinar, né, e memorizar esses oxiácidos padrões, que são os caras mais importantes aí? A gente faz uma frasezinha, é uma frasezinha até que antiga, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo os átomos centrais que são vermelhinhos? Ó, tô apanhando aqui, ó, um átomo central, vermelhinho. Quando você olha esses átomos centrais aqui vermelhinhos, a gente faz uma frasezinha. Não como bolo, Cláudia, só pão sírio, beleza? Ou, não como bolo, Cláudio, só pão sírio, não tem problema, né? Então, ó, não como bolo, Cláudia, só pão sírio. Então, você não come bolo, você só come pão sírio, beleza? Então, esses são os átomos centrais aqui. O que você tem no oxiácido? Como é um ácido, você precisa ter hidrogênio. Certo? Como é um oxiácido, você precisa ter os oxigênios. Então você colocou os elementos centrais do lado esquerdo, que é o que caracteriza os ácidos. Você tem os hidrogênios. Do lado direito, como é um oxiácido, você tem os oxigênios. Então você vai lá. Não como bolo, Cláudia, só pão sírio. Colocou tudo aqui. Aí você coloca hidrogênios, oxigênios. Em quais quantidades? Né? Olha só a regrinha. Você vai ter aqui assim, ó, um hidrogênio só. 2 hidrogênios, 3 hidrogênios. Aí volta de novo. Ó. 1 hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios, 4 hidrogênios. Então você fala, não como bolo, Cláudia, só pão sírio. H, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, não como bolo, Cláudia, só pão sírio. H, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Então, não como bolo, Cláudia, só pão sírio. H, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Esses são os hidrogênios.
Aí você olha os oxigênios aqui à direita. Olha só o oxigênio, ó. 3, 3, 3, 3. Então, os 4 primeiros têm 3 oxigênios. Então, ó, 3, 3, 3, 3. Os 4 primeiros têm 3 oxigênios. Aí você olha aqui, ó, 4, 4, 4. Então, os 3 últimos têm 4 oxigênios cada. Então, você vem aqui para oxigênios. 4, 3, né, ó. 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 4. Beleza? Vamos lá? Tudo agora? Não como bolo, Cláudia. Só pão sírio. Hidrogênio. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oxigênios. 4, 3. Né, ó. 3, 3, 3, 3. 4 vezes. 3, 4. 1, 2, 3, né? 4, 4, 4. 3 vezes o número 4. De novo. Não como bolo, Cláudia, só pão sírio. Hidrogênio, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oxigênios, 4, 3. 3, 4. Esses são os oxiácidos principais aí para nós. Beleza? Vamos lá de novo? Comigo agora. Não como bolo, Cláudia, só pão sírio. H, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oxigênios, 4, 3, 3, 4. Show de bola, tranquilo, maravilha, oxiácidos padrões. Se você manja de NOx, calculando os NOx desses elementos centrais, você chega nessa regrinha, com exceção desses dois aqui, ó. Esses caras aqui, quando você calcula o NOx desse cara, o NOx dele é 4, porém, ele é classificado aqui como ácido padrão. Ele é ICO. Quando você calcula o NOx desse cara, você vai ter o boro com NOx 3, porém, ele também é ICO. Então, ele não está aqui, ele está aqui. São as duas exceções aí que a gente tem que tomar cuidado. Vamos memorizar os nomes agora. Como que a gente faz o nome mesmo? Ácido, nome do elemento, mais ICO. Vamos dar uma olhadinha, ó. Ácido N, nítrico, que é o nitrogênio. Nitrogênio faz terminação ICO, é o padrão. Carbono aqui no meio. Ácido carbônico, beleza. Boro aqui no meio. Ácido bórico, beleza. Cl aqui no meio, que é o cloro. Ácido clórico, show. S é o enxofre, sulfur, não se esqueçam disso, latim, sulfur. Ácido sulfúrico. P, fósforo, ácido fosfórico. Si, silício, ácido silícico. Esses são os oxiácidos principais para esses caras, beleza? A gente vem aqui, ó. Achei aqui uns ácidos semelhantes a um oxiácido que eu memorizei, né? Que é o Cláudia aqui, né? Não como bolo, Cláudia. HClO3. Colocou na provinha lá, ó. Não como bolo, Cláudia, só pão sírio. Já coloca no comecinho. Aí você vem lá, hidrogênio 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oxigênios 4, 3, 3, 4. Aí você tem lá o nome dos principais, né? Nítrico, carbônico, bórico, clórico. Coloca os nomezinhos lá, né? Que é o nome do elemento, mais a terminação ico. Já era. Aí você viu ácidos lá que são semelhantes a algum ácido que você já memorizou, que é o HClO3. Aí você olha lá o HClO3. Você olha aquele cara, você memorizou ele, HClO3. Calculou o NOx, se você manja calcular NOx, você vê que o NOx dele vai ser mais 5. Se ele é mais 5, terminação ico, ácido clórico. Aí você olhou um cara que é semelhante a ele, só que tem um oxigênio a mais. Você mesmo sabia do HClO3. Aí você olhou um cara que é semelhante a HClO com um oxigênio a mais, são 4. Quando esse cara tem um oxigênio a mais, em vez aqui simplesmente que você colocou ácido clórico, o que você vai colocar? Você vai colocar lá bem bonitinho. Ácido, ele tem um oxigênio a mais do que o padrão. Os padrões são esses aqui. Se ele tem um oxigênio a mais, a terminação continua ico, porém você coloca o prefixo per. Então você vai ter o ácido per
Qual que é o nome do elemento? Cloro? Perclórico. Beleza? Então esse cara é semelhante a quem? É semelhante a esse, ó. Porém ele tem um oxigênio a mais. Beleza? Então você coloca o prefixo per e a terminação ico. Quando você calcular o NOx desse cara central, você vai achar que esse cara tem NOx mais 7. Por isso é per e ico. Aqui eu olhei, HClO2. Ele é parecido com o oxiácido que eu conheço. Quem tem esse oxiácido que eu conheço? O HClO3, que eu memorizei, coloquei já no começo da prova, já escrevi ali, né? Só que ele tem o quê? Um oxigênio a menos, ó. Do padrão, ele tem um oxigênio a menos. O que acontece quando ele tem um oxigênio a menos? A terminação ico você coloca para oso. Então você vai ter aqui, ó, ácido, continua o cloro, ali você não tem prefixo, né? Ácido clor, a terminação que era ico foi para oso. Ácido cloroso. Calculou o NOx desse cara? O NOx desse cara vai ser mais 3. Olha que bonitinho aqui, ó. Você fazendo o cálculozinho do NOx dele. Esse cara vai ter NOx mais 3. NOx mais 3, terminação oso. Que bonitão. Olha isso daqui, ó, HClO. Semelhante a um oxiácido que eu conheço. Eu conheço o HClO3. Qual que é a diferença desse cara para esse cara? Esse cara tem 2 oxigênios a menos. Se ele perde um, ele vai para oso. Se ele perde mais um, né, daqui do padrão, ele tem 2 oxigênios a menos, além do oso, ele vai ter o prefixo hipo. Então você vai colocar aqui assim, ó. Ácido hipo. Olha, belezinha. O elemento, não é o cloro, ó, o elementozinho. Clor e a terminação oso. Se você souber o NOx, você vai ver aqui, ó, HClO. Esse indivíduo aqui do meio vai ter NOx mais 1. NOx mais 1, você coloca o hipo e o oso ao final. Então, se você já aprendeu NOx, obedeça essa regrinha aqui, né? Calculou o NOx do elemento central, foi mais 7, per ico. Se for 5 ou 6, só a terminação ico. Se for 3 ou 4, terminação oso. Se for 1 ou 2, prefixo hipo, terminação oso. Se não sabe ainda calcular o NOx, não viu essa matéria ainda, memorize. Não como o bolo Cláudia, só com o Sírio. H1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oxigênios 4, 3, 3, 4. São os padrões. Memorizou? Lembrou da frasezinha? Lembrou a quantidade de hidrogênios e oxigênio? Coloca no começo da prova já era. E aí os demais oxiácidos vão ser baseados nessa nomenclatura. Ganhou um oxigênio, per na frente. Perdeu um oxigênio, oso no final. Perdeu 2 oxigênios, hipo, oso, né? Hipo no começo, oso no final. Nomenclatura de oxiácidos aí, beleza? Vamos dar uma olhadinha na nomenclatura das bases agora.